Olá! Já parou para pensar que a frustração com o hobby pode ser, na verdade, o começo de uma jornada incrível de descoberta? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar na história de uma artista que transformou justamente essa insatisfação criativa numa aventura pela história da arte. É a prova de que a paixão, quando tem um plano por trás, pode levar a resultados, uau, surpreendentes. Vamos lá! E o ponto de partida é todo este sentimento, sabe? Da artista Ana de Castro Leão. É uma sensação que, poxa, quem cria alguma coisa conhece bem. Aquela de olhar por trabalho e sentir que ele é meio superficial, uma fantasia genérica. Essa era a barreira que ela estava mais do que determinada a superar. Mas em vez de se entregar para essa frustração, ela usou isso como combustível, sabe? Então o que a gente vai ver aqui, passo a passo, é como ela mergulhou de cabeça na história para injetar autenticidade e uma vida totalmente nova na sua arte. E é aqui que começa a primeira parte desta história. A questão não era só sobre desenhar melhor, era sobre embarcar numa missão de verdade com um propósito muito, muito claro. Essa era a grande pergunta no centro de tudo. E não estamos falando só de datas e nomes, não. A questão era: como é que o passado pode ser uma fonte viva, pulsante de inspiração? Como é que saber sobre os tecidos, a arquitetura, as cores de uma época pode mudar uma ilustração da água para o vinho? Bem, toda grande aventura precisa de um mapa, certo? Para a Ana, esse mapa foi um plano de aprendizagem bem estruturado. Ela não saiu atirando para todo lado. Ela traçou um caminho claro. Vamos ver como ela fez isso. O que salta aos olhos aqui são os objetivos dela. Reparem como são específicos. Não era só aprender história da arte. Não. Ela queria entender a arte como um espelho do seu tempo, identificar as características-chave e, talvez o mais importante, traduzir toda essa estética para o seu estilo pessoal, de cartoon, para finalmente deixar a tal fantasia genérica para trás. E aqui está o método dela, de forma brilhante. Um processo simples de 5 passos, olha só. Pesquisar, reunir referências visuais, praticar, partilhar e, por fim, organizar. É um ciclo de aprendizagem que, na real, qualquer pessoa pode adaptar. E esse passo de publicar, de partilhar nas redes sociais, foi fundamental, sabe, para documentar a jornada e se manter motivada. E essas foram as ferramentas que ela usou. O que é mais legal é ver como tudo é acessível. Não estamos falando de recursos caríssimos, estamos falando de documentários no YouTube, plataformas como o Pinterest e ferramentas de cor gratuitas. Isso só prova que, com os recursos certos, um projeto ambicioso assim está ao alcance de todo mundo. Ok, com o plano e as ferramentas em mãos, chegou a hora da ação. É nesta parte que a teoria se transforma em arte de verdade. Este slide aqui é a chave de tudo. À esquerda, o problema, a fantasia genérica, sem conexão real com a história, e à direita, a solução que ela encontrou. Para cada problema, uma solução direta e prática. A falta de conexão, resolvida com mood boards. Os detalhes imprecisos, resolvidos com o estudo de paletas de cores e referências. E a falta de profundidade, resolvida colocando a pesquisa na prática. Simples assim. E aqui estão os resultados. Uma verdadeira viagem no tempo através da arte. Da antiguidade clássica, com uma nova Afrodite, até à Idade Média, com Joana d'Arc. Daí para a Idade Moderna, com uma releitura da Mona Lisa, até à contemporânea, capturando a força de Frida Kahlo. Cada ilustração é um testemunho da pesquisa e do crescimento dela. Mas, olha, os resultados desse projeto foram muito além das ilustrações. A maior transformação aconteceu na própria artista. Vamos ver agora o impacto pessoal dessa jornada toda. E quanto tempo levou para essa transformação acontecer? Apenas 3 a 4 horas por semana. Isso mostra que não é preciso parar a vida para aprender algo novo, não é mesmo? Um esforço consistente, focado, foi o suficiente para construir esse projeto incrível. O reconhecimento também veio de fora, claro. A mentora dela, a Raquel Cardoso de Castro, destacou a originalidade da ideia e a dedicação à pesquisa. Esse feedback validou todo o esforço e mostrou que a abordagem dela não só funcionou, mas também foi reconhecida como um trabalho de muita qualidade. E aqui, nas palavras da própria Ana, está a grande revelação. A história deixou de ser só uma matéria da escola para se tornar uma fonte de inspiração viva. Essa mudança de perspectiva foi, talvez, a maior conquista do projeto inteiro. Então, no final das contas, o resultado foi muito mais do que uma coleção de desenhos bonitos. Foi a prova do crescimento dela, da capacidade dela de aprender.
A principal mudança foi o aumento da confiança, sabe? Como artista e como pessoa. A história da Ana é super inspiradora, mas ela também funciona como um guia prático. Então, como é que a gente pode aplicar essa experiência em outras paixões? A jornada dela pode ser resumida nestes 5 passos, que são universais. Primeiro, identificar um desafio dentro de uma paixão. Depois, criar um plano simples, com objetivos claros. Juntar as ferramentas, de preferência acessíveis. Documentar e partilhar o processo, até para criar um compromisso. E, por último, refletir sobre o que se aprendeu, tanto sobre o tema quanto sobre si. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A jornada da Ana começou com uma frustração e terminou numa descoberta pessoal incrível. Então, que paixão ou hobby por aí tem o potencial para se tornar a próxima grande aventura de aprendizagem?